gente está aqui com o José Colombino Graçano, né? Que é um representante aqui político da nossa cidade, foi prefeito por 2 vezes, deputado estadual por 3 vezes, foi também, eu anotei aqui algumas coisas, foi ministro não, né? Secretário da Educação, Cultura, Interior e Justiça, Casa Civil, auditor do Tribunal de Contas. Exatamente. Está vendo a minha vida? Eu peguei alguma coisa para não passar muito, passar apertado. Mas eu sei, estou à sua disposição, com prazer. Sim. Eu recebo vocês aí. E isso é importante, porque nós temos que preservar a história da cidade, temos que contar a história. Né? Sim. Isso é muito importante, mas um povo sem história não é um povo que se realizou. Exatamente. Então vocês estão prestando um grande serviço à cidade e registrar a opinião daquelas pessoas que vieram antes de mim, que virão depois de nós todos, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. Eu estou à disposição, é com prazer que eu os recebo aqui na minha casa. Sim. E Bora lá. Estou à disposição. Vamos começar assim, Fernando, perguntando um pouco da família do senhor. A Naici registrou algumas coisas? Bom, a minha vida começou em 1950. Certo. Quando o meu pai veio para cá em 1949, nomeado governador para o cartório do primeiro tabelionato aqui da cidade, e eu vim em 50. Por sinal, eu cheguei uma segunda-feira de carnaval, e já de noite eu fui ao clube comercial para conhecer, ver a cidade, como era ela, como é que era um carnaval aqui em Arapongas. Sim. E já mantive contato com as pessoas ali, os compradores de café. Arapongas, em 1950, quando eu cheguei, era o maior centro cafeeiro do Brasil. Sim. O centro cafeeiro do Brasil. Nós tínhamos em Arapongas 26 máquinas de café, mas grandes máquinas, pequenas, grandes máquinas, né, de café. Sim. E tinha uma grande máquina, que era do senhor Humberto Scolari, um pioneiro da cidade. E o senhor Humberto Scolari ele comprava café, ele tinha um método de comprar café, ele estabelecia um limite de ganho. O mercado não era importante, ele não jogava pelo mercado. Sim. Ele tinha um contrato com a American Coffee, que era uma exportadora de café, e tantas 1000 sacas por ano. Então ele falava, eu quero ganhar 10 mil reais por saca. Então ele comprava, acabou, e mandava. Então era esse o município, Arapongas era bom. Para você ter uma ideia, Era o carro-chefe. o Banco Brasileiro de Descontos era a maior agência do Brasil, do banco. E a segunda agência do Banco do Bradesco era Santos, devido à produção de café, a exportação de café, negócios de café, onde Arapongas era um grande exportador. Sim. O município, porque o nosso município era um município pequeno, 20 mil alqueires, pequeno. Mas foi feita uma reforma agrária em Arapongas que não se fazia, que não era comum no Brasil. Entendeu? Então, os ingleses vieram para cá, adquiriram esta área em troca de uma estrada de ferro que eles iriam fizeram. Sim. E fizeram as várias cidades. Então, Arapongas, a média, você vê a importância da pequena propriedade bem distribuída, bem colonizada. A média de propriedade de Arapongas é de 7 alqueires por propriedade. A Colônia Esperança, onde a companhia colocou os japoneses, eram 104 famílias, em 1000 alqueires de terra. Sim. Toda subdividida. O que aconteceu? Uma Colônia Esperança de japoneses era um exemplo de colonização, de trabalho, de respeito, de ordem. Sim. Eles construíram uma grande igreja que vocês conhecem. Tá? Eu, na prefeitura, fiz a Casa das Irmãs, fiz o colégio, acertei um colégio agrícola para lá, coloquei energia elétrica, não eu coloquei, quer dizer, com a companhia com a empresa elétrica de Londrina, nós colocamos energia elétrica em toda a Colônia Esperança. E nós vimos o resultado do trabalho,
da Colônia Esperança aqui no município de Araponga. Era uma colônia, era uma civilização antiga, ordeira, respeitosa, e dava exemplo de trabalho, de dedicação e de respeito. A autoridade para eles era a pessoa. Eu, quando nos meus mandatos, Sim. quando eu quisesse falar com eles, eu mandava falar com o chefe, com o presidente, eram 7 sessões. Eu quero conversar com vocês às 4 horas da tarde. 4 horas chegavam, estavam todos os dirigentes da Colônia Esperança. Então, resolvia todos os problemas. Então, eu comecei assim, Sim. com esse estilo de trabalho. Sim. Né? De modo que é de 50 para cá. Em 53, eu já era presidente do Clube Comercial, 3 anos depois de ter chegado aqui. E por uma dessas coisas que nós podemos, por um desígnio de Deus e tudo, em 55 já era prefeito, com 5 anos de residência na cidade. A vocação, né? É? A vocação pela política. Votação, fui o 3º prefeito da cidade. É. Eu tinha 27 anos, né? Era novo para esse tipo de candidatura, era novidade, né? Sim. Geralmente os prefeitos municipais no Brasil todo eram prefeitos mais idosos, de mais experiência, e representavam grupos ou famílias. Então, mas aqui nós chegamos aqui no início do grande pool de Araponga. Sim. Sim. O grande, do norte do Paraná. Sim. Porque se pensa que as cidades não cresceram facilmente. A Companhia de Terras teve imensa dificuldade para tocar para frente Maringá. Ela não conseguia vender os lotes na Avenida Brasil. Então, para fazer isso, ela fez uma campanha, dava 50% de desconto para cada lote. Quem construísse um prédio com mais um andar de cima. Sim. E nisso, então, você vê administrar. Hoje a cidade de Maringá é um exemplo de administração, né? É um exemplo de coletividade. Você vê. Tem os seus bosques, tem avenidas de 70 metros, a cada três ruas tem 70 metros de largura, uma avenida, toda ela plantada com palmeiras imperiais, as ruas todas, as praças todas floridas. Sim. Então, é um exemplo, mas custou um trabalho terrível. Sim. Eu tenho esses dados da Companhia de Terra, esse conhecimento da evolução dela aqui, porque no cartório nós tínhamos ligação direta com ela, porque todos os lotes, as fazendas da região, eram a companhia que dava a escritura. Não houve um caso, em todo o tempo nosso, aqui, né, meu pai do cartório, eu trabalhei só 5 anos com ele, porque no quinto tinha que largar, comecei a vida pública. Né? Então nós vimos, a companhia nunca executou ninguém. Nunca houve uma ação judicial, nunca houve um problema de divisa com um lote rural ou da cidade, nunca houve. Ela dividiu tão bem que se você não vê uma propriedade sem água na zona rural, Sim. todos dando para os córregos. Mas beleza, o negócio delas é um fenômeno aqui. Sim. Desenvolvimento do Paraná deve ser a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Então, o que nós fizemos? Peguei aqui a prefeitura, fui o 3º prefeito. O primeiro, o doutor Júlio Junqueira, foi o primeiro prefeito de Araponga, que era o chefe político da ocasião. O segundo foi o João César de Chiara, e o 3º fui eu, por indicação do doutor Júlio. Sim. Uma curiosidade que eu tenho foi uma questão que teve quando o Serlichiaro foi prefeito. Foi prefeito. Teve uma revolta ali, teve uma movimentação Não, na não praça. foi comigo, não. Ali havia uma Câmara de Vereadores anterior a mim, a outra Câmara, e que eu acompanhei só pelo noticiário, pelas conversas. Havia uma oposição muito grande ao prefeito. Sim. Porque era um homem de pouca cultura, era um homem sério, era um homem bem intencionado, mas limitado no seu trabalho. Sim, né? sim. Então, a oposição era brava. Conseguiram caçar o mandato. Então houve aquela coisa, caça mandato, volta para a justiça, manda voltar. Então houve esse problema com ele. Sim. Depois disso, nunca mais houve aqui
esses movimentos assim, grandes nunca houve. Mas ocorreu esse lá na praça? Ocorreu na praça, mas a prefeitura municipal, naquela ocasião, era um prédio de madeira, onde é a Associação Comercial de Arapongas. Tá? Na esquina da praça Júlio Junqueira. Sim. Da primeira rodoviária, o senhor lembra? O primeiro ponto? Não, o primeiro era ponto de ônibus. Ponto de ônibus, Era descendo ponto de ônibus, ali. na rua Avestruz. Sim. E as pessoas, para esperar o ônibus, ou ficavam dentro do boteco, que não era grande, tinha um boteco ali, ou então ficavam encostados na parede, debaixo ali, para se proteger. Sim, era o único meio. Então, eu resolvi, no primeiro meu mandato, eu já resolvi fazer a estação rodoviária aqui. Foi inaugurado em que ano? Foi inaugurado no meu primeiro mandato, em 1958, mais ou menos. Então, eu comprei os imóveis aqui, esse triângulo ali, né? Sim. E era de uma serraria de Arapongas. Serraria. E o presidente e o gerente da serraria aqui era um companheiro até político nosso, do senhor Pascoal Ruia, homem muito bom, ótimo, cidadão e tudo. Até tem um detalhe comigo, é muito bom ver como é que os homens se portavam, os políticos se portavam naquela época nossa. Mas depois eu conto. Aí comprei esse aqui, consegui comprar o terreno. Com a esquina, lá do ângulo, fora do ângulo, lá era um posto de gasolina da ESSO. Você corta o. Era da ESSO. Então, eu fui na ESSO em São Paulo. Eu quero comprar isso aí, que eu preciso fazer uma estação rodoviária. Não falava terminal rodoviária, estação rodoviária. Era o termo que usava. Quando o senhor paga, eu não quero pagar nada. Eu queria que o senhor me doasse, desse aí, me desse pelo valor histórico. E se os senhores quiserem, o senhor me dá aquele terreno e eu construo outro em tal lugar, assim também um ponto muito bom. Que seria lá em cima da Avenida Maracanã. E estava conversando, mas o senhor, como é que eu falei, não, o município não tem dinheiro, estou pensando agora, aquele show, né? E sabe que a ESP, então o senhor paga o valor histórico, não era nada. Sim. O valor histórico não era nada. Me deram, tirei. Foi inaugurado já no primeiro mandato. Não, já fiz ali e tal, e fizemos a estação rodoviária. Sim. Foi muito bom. Depois o meu irmão, no mandato, no primeiro mandato do meu irmão, o segundo, ele entregou o terminal rodoviário, que também, segundo mandato, porque ele conseguiu, ele fez uma administração ótima, de tudo aquilo que ele deixou, sempre a prefeitura em ordem, financeiramente bem e tal. Ele construiu, no segundo mandato dele, ele comprou os terrenos do aeroporto, aqui, que era caro, aqui onde é o terminal rodoviário agora, e fez o estádio municipal, comprou o terreno e fez com recursos próprios. Ele não fazia dívida e dinheiro não caía do céu nas nossas administrações. Sim. Então, mas é interessante que, falando sobre o seu Pascoal Ruia, eu fui viajar, eu ia viajar, então, e ele chegou para o meu pai e disse, olha, ele ia viajar. Ele ia para a Europa, ficar uns 2, 3 meses lá. Falou, senhor Graçano, quando eu assumi a prefeitura, o orçamento do ano não dava para pagar as dívidas. Aí o gerente do Banco Bradesco aqui, que era irmão do presidente do Banco do Estado, do Banco Bradesco, do Banco Brasileiro, o senhor Mário Aguiar, que era, o senhor Mário me acompanhou bem como foi a política lá, e ele me chamou e disse, como é que está a administração, como é que está o problema está assim. Então, faz os acertos lá com o pessoal, paga que pede um desconto grande, paga à vista e pronto. Eu pago aqui, o banco paga e nós vamos acertando. E sim, facilitou muito.
Então, o São Pascoal que conheci, foi no cartório com meu pai e disse, olha, eu vou para a Europa, com a minha família, com a minha senhora, Segura um pouquinho. e duas avalizadas. Pode ligar daqui a um minuto. Fala para o Colombino, preciso da prefeitura vir, já falei com o senhor, com o Mário aqui no banco, e pode descontar as promissórias que precisar, ou tudo, Eu posso. for necessidade, Espera aí e eu que pago. vou- Se não tiver, ele não tiver dinheiro na ocasião para pagar, Tá bom. o senhor Mário já vai renovar e se empurra para frente. Sim. Aí meu pai chegou à noite, veio aqui, o senhor Pascoal deixou assim, meu pai, guarda isso aí. Isso para mim, ele está me dando um crédito que talvez eu não mereça. Eu não vou usar esse crédito, mas vou usar esta lição que ele está me dando, Sim. de seriedade e de confiança. E guardou e nós não usamos. Não usamos e pagamos mais de Banco Brasileiro. Então, eu tinha assim, um bom relacionamento e tinha muito crédito com o banco. E pude administrar e administrar aquele. Teve um fornecedor, o prefeito, o Sr. João Sernichiaro, ele comprou 900 mil naquela ocasião de imóveis de fórmica, de uma empresa de Londrina, de uma firma de Londrina. Ele mobiliou a prefeitura e mobiliou inclusive a Câmara. A mesa da Câmara era daqui, lá no fundo da sala, de fórmica, de cadeira de fórmica em volta do mundo. 900 mil. Quando eu recebi eu estava lá e a prefeitura não estava pronta ainda. Né? Não tinha terminado a prefeitura nem a Praça Nossa Senhora do Rocio. Estava pronta. Aí, a pessoa veio lá de Londrina e falou, eu não posso pagar. O município não tem condições de pagar. E a compra é muito grande, o senhor pode levar de volta, não tem problema, nós não precisamos discutir. Não, porque tá bom. Então o senhor vai guardar, por oportunidade, né? Aí, passa um pouco, veio fulano, veio ciclano, veio o bispo de Londrina, que era meu amigo. Então, Geraldo, eu não posso pagar. O município não pode, eu tenho prioridade. Primeira coisa, a cidade não tem nada. Já não tinha nada. Eu tenho que colocar água, luz não tem que lutar com a empresa para colocar luz melhor, porque eram tomates pendurados aí na rua. Não tem água, não tem galerias de água pluviais, não tem bifio, não tem nada. Não tem esgoto, não tem nada. Como é que eu vou pagar 900 mil mesmo porque não são móveis necessários para uma Câmara. Na hora certa da Câmara, eu vou comprar um móvel certo, a prefeitura vai fazer. Nossa, era muito fácil de ligar, né? As ligações era muito boa. Até que o governador me telefonou também. Você vê a pressão que você fez aí. Porque o governador, eu tenho a solução para dar. O senhor permitir, a hora que o senhor puder me receber no passo, na hora que você vier, eu recebo. Olha, tá bom. O que o senhor quer? Paga, porque eu tenho recebido pedidos lá de amigos de Araponga, de Londrina e tal. Ele tinha os amigos dele, né? Que apelaram também. E a pessoa que vendeu era influente, não tem para fazer essa movimentação. Eu falei, eu tenho a fórmula. Essa é fácil. Qual é? O senhor me passa 900 mil reais, o pão de pagar para ele, eu devolvo tudo, acabou. Eu não tenho, o senhor me dá no banco. Se o senhor me mandar o dinheiro, eu recebo no banco, quanto chamado e pago, pronto, acabou. Ele mandou os 900. Eu chamei, eu ouvi tudo, ficou bonito e tal. Mas eram assim as dificuldades que nós tínhamos. Sim. Então, qual é o problema? Crucial de Araponga. Para vocês terem uma ideia, hoje a cidade está bonita, está ótima, está uma beleza, né? É agradável. É uma cidade que agrada. É uma cidade plana. Tá? E por isso que era difícil o serviço de água. Água não tanto, mas de esgoto é muito difícil aqui. É plano. O negócio tem que escoar, né? Então tem que haver para maior profundidade. Então, tinha que fazer isso aqui tudo, não precisava, não mexer.
Muito bem, vamos começar. Água, fazer tudo. Comprei comprei uma fábrica, fábrica de tubos e meio-fio, lá na garagem. Nós vamos trazer os tubos e meio-fio para toda a cidade. Fiquei sabendo que tinha um basculante, acho que parou agora, mas era um basculante formidável. O Ministério da Agricultura tinha comprado para mandar para os canaviais para as usinas de cana lá do Nordeste, em Pernambuco, que era um grande produtor de açúcar no Brasil. Eu soube que lá eles não tinham comprado tudo e tal. Fui no Ministério e comprei 3. Pegava no chão, aço assim, grosso, beleza, detalhe, tudo bem. Lá, chegava aqui virado. E a prefeitura tinha uma pedreira. Então, se você vai ver nas fotografias que eu vou passar para vocês, o que eu coloquei de pedra aqui, vinha assim, pedra assim. E a empresa, eu consegui com o governador, porque eu fui a Brasília, fui ao Rio de Janeiro falar com o presidente Juscelino. Então ele para financiar, para a Caixa Econômica financiar o sistema de água para mim. Naquele tempo aqui era Departamento de Água e Esgoto, não era Sanepar. Então ele mandou eu falar com o presidente da Caixa Econômica, então o senhor pode fazer a concorrência e tal, de coisa, que a Caixa financia. Bom. E o governo não estava com muita vontade, né? Porque a cidade não tinha esse projeto para Araponga, né? Assim. Mas eu fui no governador e falei, mandei publicar esse edital, mostrei para ele, diário oficial. Tudo foi também. Diário oficial. Mas o senhor vai fazer isso? Vamos fazer com o recurso do município, vamos fazer financiamento. Mas isso é coisa que em terra não dá prestígio. Essa cidade está precisando de água. Porque a minha campanha, sabe como é que era? Voltando a minha campanha, chamado para a população. Nem lama, nem poeira. Colombino para prefeito. Por quê? Quando chovia, os caminhões, aqui tinha muita serraria também, os caminhões já estão lá pela avenida. Porque vinha madeira enorme lá de Santa Fé, de Colorado, de Lobato, é coisa de louco. Tudo para cá, para Araponga. O município de Araponga ia até, quando eu peguei, chegava até a Sora. Mas era antes de mim, ele ia até Lobato. É muito grande, então tudo isso vinha aqui, Araponga. Então comecei a fazer. Aí o governador falou, não, então eu faço. Mas, governador, é para começar ontem, né? Já estou fazendo, galeria já aproveito bem tudo. Então vou fazer a água também, água junto, para depois tocar uma só. Sim. E? Você quer perguntar? Ele fizemos. Então o que é que eu fiz? Sim. Nós projetamos fazer paralelepípedo, ao mesmo tempo fazer asfalto. Fazer paralelepípedo nas entradas da cidade. Comecei a ir pela Vila Araponguinha, tá? Para tirar, para trepidação um pouquinho, tirar, para nos trazer a sujeira aqui para o centro da cidade. Sim. Nunca nem pensei nisso. Nunca nem pensei nisso. É? Eu nunca nem pensei nisso. Eu fiz isso. Sim. E tive outro problema com a companhia de estrada de ferro. Essa eu não consegui resolver. O doutor Ângelo Lopes era o superintendente da estrada de ferro central para estrada de ferro, rede de aviação para lá, Santa Catarina. Fui lá, em toda a Rouxinol. Eu fui lá, doutor, ele era companheiro político meu, uma política de PSD, do Juscelino Lupion. Doutor, eu tenho que calçar ali, vou calçar tudo aquilo lá, posso fazer aquilo? Pode fazer. A rede paga, porque metade metade da rede, outra metade é do contribuinte. Não, pode fazer. Tá bom, perdão.
Comecei a fazer paralelepípedo. Tinha um rapaz aqui já enfiaram um pleiteiro e tal, bastante gente, e fizeram muito aqui, muito paralelepípedo. Primeira fatura, fui lá, mandei para ele telefonou. Não podemos pagar. Eu fui lá, como, doutor? Aqui é uma empresa pública, tá? Não temos permissão para pagar. Mas, doutor Anjo, como é que. Eu já comecei aqui, né? E a Estrada de Ferro corta a cidade. Não pode. Mas, doutor, como é que eu vou fazer? Não sei, você vai desculpar. Não me deu dinheiro e eu fiz. E toquei até onde pude, entendeu? Sim. Quem que era o governador na época? É o Moisés o pior. Mas a Estrada de Ferro era independente. É. Ele não deu dinheiro para mim, mas fez um estádio de futebol lá, o estádio do Ferroviário, do Dorival de Brito e Silva. Foi na época. Também ele era superintendente da Estrada de Ferro. O superintendente era um pequenininho lá, antes de mim, né? Antes da prefeitura, quando eu estava em Curitiba. Ele construiu o estádio. O ginásio do estádio do Pacaembu. E do lado do Ferroviário. E na ocasião, eu era locutor esportivo, naquela ocasião que ele namorou. O general Brito Silva, né? Brito Silva. E eu fui locutor, fui transmitir o jogo lá e tal. Então eu conhecia bem a história. Mas quando chegou na hora do Ângelo Lopes, que substituiu Dorival de Brito e Silva, ele não quis falar, mas esse senhor está bem. Então. Sim, aproveitando que falou do... Pode perguntar, então. E como é que o senhor fez para pagar daí? É? Como é que o senhor fez para pagar? O quê? O recurso da O prefeitura. recurso da prefeitura. Não tinha. Olha, a gente tinha que ser muito artista para a lei estadual, municipal, a lei estadual mandava que acreditasse, naquele tempo era ICM. Não era ICM. Tinha uma outra denominação, peraí. Tem outro. Hoje o atual ICM mandava acreditar para onde fosse exportado. Então, o que acontecia? Arapongas era o maior centro cafeiro. Esse armazém aqui foi o maior do mundo quando foi construído. Maior unidade sem interrupção. Que ano foi construído o IBC aqui? O IBC. Então, o café vinha para cá, o nosso daqui ia para Londrina, o de Açabaldi vinha para mim, vinha para Pucarana. E eu estava precisando de dinheiro. Era muito, porque... Aí fui falar com o ministro, secretário da Fazenda. Falei, secretário, você precisa acertar essa situação da distribuição do dinheiro. Porque você vê, olha como é que funciona, expliquei para ele, como funciona. Tem um armazém na pouco de 20 e tantos mil metros quadrados, 24 mil metros quadrados. Quem controla esse estoque nosso não somos nós. É o escritório de Londrina do IBC. O que acontece? Tem uma companhia que produz tantos mil sacos lá e tal, a máquina. Manda e joga lá para Astrólaga. Manda para Londrina esse manda para Rolândia. Manda para Pucarana. Gerapão, não, entrega em Londrina. Então, por quê? Vamos fazer uma coisa, uma justiça. De onde sai o café, que é café de todas as áreas ali, todo mundo, mas Araponga é no centro, né? Sim. Acredita para isso. Falou, nós estamos estudando um negócio, vamos fazer isso agora. Então, aí chamou você, não está aqui, então passa assim, eu vou assinar. Eu peguei e falei, faz o seguinte, vamos fazer isso. Se em 30 dias não funcionar direito e alguém reclamar, eu não quero criar problemas. Porque o gerente aqui de Londrina era amigo meu, ele me avisou, vão sair agora 1 milhão e poucas mil sacas aí de Arapongas. E vê se você dá um jeito aí do imposto. Aí foi quando eu fui lá. Falei, faz o seguinte, se dentro de 30 dias eu reclamarem e tal, nós continuamos. É justiça. Se não, eu não quero criar problema, se o senhor revoga esse ato seu. Sim. Ele baixou o ato, eu peguei, eu tenho que ir na imprensa oficial agora, então eu levo para publicar, né?
já aproveita, eu tenho lá ver umas coisas já publicar também. Tá? Aí me deu, eu não ia lá, fui, já publiquei. E telefonei para pode tirar o café de Araponga. Tira logo em uma semana e meteu pau. Muito bem. Aquilo, aí com isso, depois de uns 10 dias, eu fui no Paranaguá, berrou. Ele me telefonou, o que eu combinei com o senhor? Pode, já, mas o café, agora que saiu, se saiu o café daqui, não sei, né? Se saiu, o senhor acredita? Não, eu acredito, que saiu, até hoje eu acredito. Naquela época era muito dinheiro. Aí veio esse dinheiro, com isso que eu comecei a pagar e tal, e toquei minha vida. Mas eram essas jogadas que a gente tinha que fazer, que eram inesperadas, mas se não tinha outro meio, como é que nós íamos fazer? Então, que ano foi construído o IBC aqui? Hein? Que ano que o IBC foi construído? Aqui foi logo antes de 50 e pouco, 53, 54. Né? Não foi no nosso tempo, já estava pronto. Hoje já está servindo para dividir para indústrias aí, já está fazendo um núcleo de industrial. Né? Muito bom. Mas então nós fizemos a água, a primeira torneira de Araponga foi colocada aqui nessa esquina aqui, para inaugurar o sistema. Sim. Tá aproveitando que o senhor falou do JK, ele veio uma vez aqui, né? Ele veio, tem a fotografia dele, posso te passar? Sim. Tá? Tem a fotografia, ele veio porque ele era muito amigo de um médico aqui, doutor Dante Neco. Era um médico que tinha um laboratório e ele era muito amigo desse médico. Até parece que, não é verdade, a irmã desse médico era casada com o irmão da senhora do presidente, do Juscelino. E ele chegou a subir em palanque aqui? Subiu no palanque. Até criou problemas, né? Porque na minha eleição veio na minha eleição de prefeito. Criou um problema porque ele veio aqui em casa e tal. E tinha eu era PSD e tinha o doutor Simão, médico daqui, tinha um hospital. E o doutor Simão era médico e presidente de um banco, diretor de um banco local aqui. E tinha prestígio. E eu era do PSD, do Juscelino, mas o Juscelino tinha apoio do PDB também. E o assessor de imprensa especial do Juscelino era um amigo meu, que tinha sido locutor também, como eu, locutor esportivo, e que eu era amigo. Eu transmitia fora, eu encontrava com ele e tal. Quando ele chegou aqui em casa, é você o candidato a prefeito? Ele falou, não, tá bom. Ele tá bom, ficou satisfeito e tal. Nós saímos para o comício, lá na Praça Júlio Junqueira, eu com o Juscelino e coisa,